Boa tarde, galerinha do Senac. Estamos aqui apresentando o Pipocast, o podcast de apenas um episódio para um trabalho da tia Marciana. Estamos aqui para debater sobre o bullying, como ele afeta no trabalho, nos ambientes sociais, como isso afeta a saúde mental e mais o que? E o desenvolvimento como ser humano, no geral. O desenvolvimento do ser humano. Exatamente. Eu sou a Lusa. Eu sou a Emily. Eu sou o Alex. E eu sou a Kai. Vamos falar um pouco sobre o que é o bullying. E aí, rapaziada, pra vocês, o que é o bullying? O bullying, pra mim, na minha visão, é um tipo de agressão. Não só física, porque tem um bullying físico, que é você bater na pessoa, beliscar. Sei lá, tem gente até que pega. Sim, tem gente até que pega pituca de cigarro e taca assim na pessoa. Mas também a violência emocional, né? Que, querendo ou não, o bullying causa danos irreversíveis no seu psicológico. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu concordo. Pra todos, o que é o bullying? De primeira, eu aprendi o termo bullying, que é o bullying, a palavra bullying, vem do inglês bully, que é valentão. Então, a pessoa que faz bullying, ela está se avalentando, entendendo? Então, sempre vai ter uma pessoa que vai se achar superior a você para te diminuir. Ela vai chegar em você e vai falar: você é uma pessoa paia. E isso foi o que nós todos aqui passamos. O que representa? Uma pequena dinâmica, né? Qual palavra o bullying representa para vocês? Bom, pra mim, o bullying tem duas partes. O medo e após o bullying, ou então enquanto você sofre o bullying, é ansiedade, inseguranças. Pra mim, são duas não. Uma, duas, três. Que a primeira é a baixa autoestima e a segunda é, como o Alex falou, o medo e a ansiedade. Medo de acontecer de novo, de, sei lá, não ser amado de verdade, não se sentir encaixada na sociedade. Realmente. Dor, solidão e ansiedade também. Para mim, vem muito da ansiedade batendo nisso e raiva. Eu, quando estava na época do meu bullying, as pessoas faziam bullying comigo, eu ficava com raiva de mim, eu botava culpa em mim por ser do jeito que eu era e as pessoas fazerem bullying comigo. Então, eu me culpava, mas depois eu vim aprender que isso é problemático pra caramba, galera, não façam isso. A pessoa que faz bullying, o ato de fazer bullying diz mais sobre a pessoa que faz o bullying do que com a pessoa que está sofrendo o bullying. Exatamente. Porque às vezes o bullying pode ser uma representação de como é a casa da pessoa. Se for um ambiente muito violento, às vezes a pessoa é tão frágil e vulnerável àquilo que acaba repetindo o mesmo processo com as pessoas ao seu redor e não percebe o quão negativo aquilo é, tanto para si mesmo quanto para a vítima. E tipo assim, vou puxar aqui um dado, que segundo a OMS, vítimas de bullying têm 3 vezes mais riscos de depressão. E eu queria entrar em um debate que é como o bullying pode levar a crise de ansiedade, evasão escolar ou até mesmo suicídio. E para vocês já tiveram essa fase de ter uma pré, ou então tiveram alguma depressão, ainda carregam ansiedade com você? Eu carrego um bocado de ansiedade comigo, mas nunca cheguei perto da depressão. Eu passei 3 anos com depressão, que foi basicamente os 3 anos da pandemia, né? Começou em 2019, foi terminar em 2022. Foram anos com depressão. Por mais que eu não sofresse mais aquelas falas ofensivas, mas eu ainda carregava aquilo comigo e toda vez que alguém me elogiava, eu já ficava triste e tal. E foi uma época muito triste da minha vida, que eu não queria comer absolutamente nada, eu não queria ir para a escola, eu não queria
continuar vivendo. Eu olhava para as minhas colegas, amigas, eu me comparava, isso me deixava muito triste. E eu consegui lidar com a fase da depressão com ajuda psicológica. Passei mais ou menos um ano em terapia e só isso foi bastante para ajudar com a questão da depressão, mas eu ainda carrego muitas crises de ansiedade que eu tento controlar, mas ainda me pegam com força. Você chegou perto, teve. Eu passei do início da pandemia. A pandemia pegou muita gente. Sim. Do início da pandemia até mais ou menos o segundo ano do ensino médio, enfrentando a depressão. A coisa sair? Saí. Não faço mais as coisas de antes. Sou uma pessoa... Podemos dizer que eu evoluí um pouquinho, né? Então, com a ajuda de amigos meus, conversas, porque a minha família nunca prestou atenção em mim. Eu passei, como eu falei, pelas coisas que eu passei, e a minha família, tanto materna quanto paterna, tem um grande problema de que achar que tudo hoje em dia é frescura. Então, o acompanhamento que eu fiz, a minha mãe não sabe até hoje sobre o que eu estava fazendo acompanhamento. Nem meus pais, nem meu irmão, nem ninguém. Eu também nunca tive amigos próximos, até porque eu sofri bullying da sala inteira. Então, eu passei o fundamental inteiro e até mesmo o ensino médio só lidando com tudo sozinha. Poucas pessoas, pouquíssimas mesmo, posso contar em uns dedos de uma mão, 2 pessoas, fizeram parte do meu ensino médio que tentaram me ajudar. Foi uma época bem pesada da minha vida, bem triste. Estou aí no processo de cura, galera. Desculpa, gente, vou pesar o clima agora. No meio de toda essa conturbação, e a minha infância e adolescência, eu já cheguei a tentativa de suicídio 3 vezes. Tanto que foi por conta disso que eu comecei o acompanhamento psicológico. Não fui diagnosticada, infelizmente, mas estou em busca. Todas aqui nas nossas histórias teve todas coincidências no mesmo local, que é a educação escolar. E eu queria abrir um debate aqui com a gente, por que as escolas falham tanto no combate ao bullying? A coordenação, normalmente não se liga nesses fatos. A coordenação poderia só ter expulsado elas, ter feito uma transferência para outra escola, porque bullying não é um negócio bem, não é um negócio... Não é algo que vai ser resolvido com um simples pedido de desculpas. Exatamente. Eu interrompi com vocês. E a escola tenta evitar esse bagulho de bullying, principalmente para Eles encobrem muito. Para processo. Porque se as pessoas tiverem vídeos, tiverem áudios, tiverem mensagens, mesmo assim eles podem prejudicar tanto o aluno, mas principalmente o colégio que não cobra esse tipo de atitude. Vai ficar com a má fama e ninguém vai querer se matricular no colégio. Exatamente. No último ano do meu ensino médio, eu tinha sido transferida para outra escola, né? No segundo ano, na verdade, fui transferida para outra escola. E no último ano do ensino médio, tinha um menino que era da minha sala, que o pessoal disse que desde o primeiro ano, antes de eu entrar lá, ele fazia bullying com todo mundo, mexia com todo mundo. E ele nunca fez nada comigo, nunca tentou fazer nada comigo. Então eu fiquei na minha. Só que teve um dia em específico que ele resolveu vir mexer comigo. Ele veio me chamar de um bocado de coisa, disse que eu era feia, que eu era gorda, que eu era isso, que eu nunca ia chegar aos pés dele. E eu agi por impulso, me arrependo de ter agido por impulso, deveria ter pensado mais um pouco, mas eu revidei, xinguei ele e agredi ele fisicamente. E a escola, a coordenação, a princípio, não estava sabendo de nada disso, porque tinha sido no horário de saída. Mas eu mesma fui lá, os coordenadores saindo, eu mesma fui lá, eu contei, olha, aconteceu isso e isso com tal aluno, que já era conhecido na escola por fazer isso, já tinha sido suspenso várias vezes,
já tinha feito coisas piores. Um dia antes, ele tinha pegado uma caneta, enfiado no braço de uma amiga dele até sangrar. E a escola nunca tinha feito nada até então. Aí naquele dia, eu e ele, a gente levou suspensões por motivos óbvios. E a escola queria trocar ele de sala. Porque como a gente era da mesma sala, a gente ia se ver todo dia, ia ficar um clima pesado. E a coordenação falou, olha, eu vou trocar ele de sala. E eu, não. Eu não vou continuar aqui se ele continuar aqui também. Não vai adiantar nada. E eles queriam se recusar a transferir ele de escola. Porque eles disseram que, enquanto a pessoa ainda está no ensino médio, ela só sai se ela quiser. Ela só fica sem aula se ela quiser. A escola só pode tirar um aluno se o aluno for lá e pedir a desmatrícula. Não era pra ter isso. Não era pra ter isso. E aí, eu bati o pé e falei, pois se ele ficar, eu vou embora. Vocês me conhecem há pouco tempo, mas sabem que eu sou legal. A própria coordenadora falou isso pra mim. Você é uma pessoa boa, é inteligente. A gente não quer perder você, mas a gente não pode deixar ele sem estudar. E eu, pois então, transfira ele. Aí ela fez um maior teatro lá, não sei o quê. E, enfim, todo mundo depois me agradeceu, porque ninguém mais, aquela escola inteira, não aguentava mais ele. Porque ele literalmente mexeu com todo mundo daquela escola. Então você foi a Salvador. A né? Kai salvou o dia, a Kai salvou o dia, vai pra Kai. Salvou o dia daquela escola. Você salvou o restante daquela escola. Muita gente disse isso pra mim. Eles chegaram em mim, Kaiane, você fez o que a gente queria fazer há muito tempo, mas ninguém tinha coragem. Nem eu tive. Parabéns. Olha aí, parabéns. Na minha última escola, além do bullying, né, a minha sala foi muito tóxica. Os 2 primeiros anos do ensino médio foram horríveis. E com muita luta, um dos meninos que fazia um bullying comigo, um dos piores, ele foi transferido de sala. Fiquei revoltada, tentei argumentar, mas infelizmente a escola que eu estudava é uma escola que estava crescendo na área da educação, uma escola conhecida. E além do bullying, também teve a questão do assédio. E essa escola e as outras escolas dessa rede, elas são muito conhecidas entre os alunos por ocultar os casos de assédio. Tinha um rapaz, menino, moleque, na minha sala, que ele me assediou durante os 3 anos do ensino médio. E com o escândalo de uma das escolas dessa rede, eu juntei todas as minhas colegas que também tinham sido assediadas por esse moleque, e nós fomos na coordenação e na diretoria falar com o diretor da escola. E eles pediram provas de que a gente tinha sido assediada, testemunhas, e eles disseram que só iam fazer ele pedir desculpas pra gente. É revoltante. E ele disse que eles falaram que ele ia pedir desculpa na frente de todo mundo e iriam fazer ele escrever uma carta de desculpas. Corta pro final do ano e não foi resolvido, não foi denunciado e nem esse pedido de desculpas a gente recebeu. Ridículo, muito. O sistema é muito fácil. Como o Alex falou, as escolas, elas encobrem esses casos por causa da imagem delas, para evitar processos. Teve, nessa escola dessa rede, a principal, a mais antiga, todos os alunos, de todos os anos, fizeram um enorme protesto na frente da escola. Foi grande, saiu no G1, essa notícia, saiu no G1. E ao invés de denunciarem um aluno que era maior de idade, levarem o caso para a polícia, pediram para a mãe ficar quieta, calar a boca e simplesmente esquecer que a filha dela foi abusada dentro da escola. Nossa. A mãe da garota ficou revoltada e disse para todo mundo, entrou na polícia e os alunos que fizeram a manifestação, os mais de 2.000 alunos dessa escola que fizeram manifestação, todos foram punidos e alguns foram expulsos da escola. Que horror. E os alunos comentaram em alguns depoimentos que não foi o primeiro caso que eles tentaram ocultar.
foram vários casos, dezenas, centenas, milhares de casos no decorrer dos anos que eles ocultaram. Agora, numa questão muito importante, que é sobre a igualdade de gênero, a LGBTfobia dentro das escolas. Trabalhos, bullying envolvido nisso. Vamos para alguns dados aqui. 86% dos jovens LGBTQIAPN+, não se sentem seguros nas escolas. E nem em qualquer lugar, né? E nem em qualquer lugar. E para vocês, assim, o que vocês sabem, o que vocês comunicam, o que vocês descobriram, como o bullying difere entre meninos, meninas e no caso das trans? Para mim, o que eu sofri, o que eu vi, o bullying com o do gênero masculino é um pouquinho mais verbal, mas também com muito do físico. Muitas vezes é atitude do tipo de... Eu achava que com os meninos era mais físico. Não. Tranquilo no sentido de, tipo assim, não ter tanta falas, né? Eu achava que era mais físico. De agressão. Não, porque, tipo assim, também depende de muito, né? Porque eu só sou um relato. Já a gente vai mostrar aqui alguns casos que vão envolver contato físico, com meninos e tal. Mas no meu caso, o que eu sei, o que eu vi é muito mais verbal do que físico, mas tem o físico, tem os empurrões, tem as agressões e de tudo mais. E nos casos dos trans, também, dos trans e dos gays, LGBT, QIA+, o contato é pior, porque ele já vem com medo da sociedade em geral, não é só nas escolas, no trabalho, é na sociedade em geral. E na escola é muito complicado, porque, tipo assim, já tem a base dos apelidos, tá ligado? Tipo assim, bichinha, viado, viadinho e tal. Então, nas escolas, trabalho e tal, já deve ser puxado. Eu também não tenho muito lugar de fala, porque aqui eu sou hétero. Então, não tenho muito... Chaveirinho hétero. Exato, Chaveirinho hétero. É mais com você, esse relato aqui, o bloco 5. Assim, na parte masculina, eu não sei, porque eu nunca vi. Não me identifico. Eu nunca presenciei algum bullying com meninos e nunca vi. Tipo, eu não conheço ninguém que tenha tido, né, sofrido bullying assim, nenhum homem. Mas agora conhece. Mas assim, nos filmes e livros que eu leio, e alguns casos criminais que eu gosto de assistir, todos os bullies com as vítimas do sexo masculino foram muito pesados, tipo, bater, puxar, empurrar, cortar, tá ligado? Nós podemos trazer casos aqui, inclusive, entrando além do bullying, a questão do preconceito e da discriminação. Sim. A gente teve um caso recente agora de um jovem autista que morreu por conta de uma brincadeira de um grupo de jovens da sala dele. Sim. A gente também pode entrar na questão de bullying dos meninos, que grande parte de massacres que vêm acontecendo em escolas, tanto brasileiras quanto internacionais, são meninos, rapazes que sofreram bullying e acabaram por cometer esse tipo de assassinato, esse tipo de coisa absurda. Como forma de vingança. O de Suzano foi assim. Como era o daquela escola dos Estados Unidos? Columbine. O massacre de Columbine. O que eu sei sobre esse caso é que eles, como eu disse, eles sofriam bullying pesados, questão de bater, chutar, empurrar, serem cortados, serem torturados dentro da escola. Uhum. Então, perseguição pesada. Mesmo que os alunos novatos de lá não tivessem tido nada a ver com isso, mas foi uma forma de vingança para eles. O de Suzano também, o de Realengo eu não lembro. Eu sei que tem o massacre de Realengo foi motivado por bullying também, mas... Então a gente consegue já falar que todos, pelo menos a maioria dos massacres foram, como é a palavra? Envolvendo caso de bullying? Foram decorrentes de bullying. Pronto. A gente pode perceber com essas notícias que a questão da reatividade do bullying com os meninos é muito pior do que com das meninas. É porque com as meninas, geralmente, a maioria é questão de
fofoca, exclusão, comparação. Mas é como a Ami falou, também tem casos de assédio. Sim. Que é a coisa Mas- No nosso caso, nós mulheres, é mais complicado porque a gente tem muito medo, a gente se sente muito pressionada. Tanto que muitos casos hoje em dia de bullying, assédio com mulheres, é difícil você ver alguém, alguma mulher, alguma menina denunciando por medo de ser julgada, medo de não ser ouvida, medo de acontecer alguma coisa com a família. Muitas vezes o agressor, ele ameaça, ele persegue. Então, a gente não vê muito a questão das mulheres, das meninas reagindo agressivamente ao bullying. Fora que tem também a questão do e se eu contar e ninguém acreditar em mim? E se o pessoal achar que eu tô fazendo drama? Porque se me chamarem de louca. Nós mulheres, a gente já é conhecida por ser mais sensível. Então, isso acaba que descredibiliza. Descredibiliza. Tira a nossa credibilidade. Exatamente. No caso dos homens, quando acontece isso, tem homem também que não expõe isso a público porque tem medo de ser chamado de fraco, de covarde, de dizer, você é homem, você deveria aguentar isso. Homem não chora. Homem não chora, isso é frescura. Então, muitas pessoas tiveram que conter seus sentimentos, foram obrigadas a conter seus sentimentos desde criança e acabaram sendo adultos que não sabem se expressar. O que não é certo. Agora eu vou puxar aqui Exatamente. pro bloco 6. Não, calma aí. Os relatos, amor. Agora a gente vai falar dos nossos relatos. Os relatos Os relatos de vocês. Nós fizemos uma pesquisa extensa no decorrer de 3 dias. Tivemos mais de 100 respostas. 105 respostas. É um número satisfatório pra gente. É um número muito satisfatório pra gente. Obrigada a todos. Obrigada, galera. Um cheiro no coração de vocês. Então a gente vai agora trazer alguns relatos das pessoas que responderam. Primeiro a gente vai mostrar, né, que temos dados. Temos 105 respostas. De 105 respostas, a gente perguntou se as pessoas já sofreram bullying. Que é um número E é um número 76% das pessoas que responderam sofreram bullying. E também foram 95%, 90% no total, já tiveram colegas, amigos que sofreram bullying. Eles presenciaram bullying. Agora iremos para relatos. E uma curiosidade que o número de pessoas que sofreram ou já viram bullying não concede com a outra pergunta, que é se você já fizeram bullying. Porque, na teoria, o fato real que deve ser cumprido é que se você recebeu, você não faz. Então, todo mundo que já sofreu bullying não comete o ato de fazer bullying com outra pessoa. E se cometeu, como em alguns casos que vão ser citados, foi em forma de defesa, não foi em forma assim... Foi uma forma de se defender, foi uma forma de falar, chega. Nós vamos ler alguns comentários, alguns relatos. E a gente pediu para que não colocassem o nome real. A gente pediu para utilizar nomes anônimos. Pseudônimos. Tudo anônimo para respeitar a privacidade dos nossos seguidores. Eu vou pegar aqui um de um ser humano. O senhor Klimber. Amei esse nome. Ele disse que sofria bullying devido a ter sido magro demais e pobre, por não ter condições de comprar algo. Eu acho que isso acontece muito em periferias. Pelo menos na parte em que eu morei, isso acontece muito. Em escolas particulares também, com alunos bolsistas. Isso. Não só em escolas, mas nas faculdades também. Nem sempre também só com alunos bolsistas. Sim, Às vezes o pai ou a mãe se mata de trabalhar para que o aluno tenha a melhor educação boa, mas ainda não tem a condição de ir comprar um lanche na escola. Sim. Isso é muito comum. Às vezes falta um material aqui e acolá, tipo uma borracha, uma caneta.
E até mesmo, às vezes, os professores falam, como você não tem uma borracha, um lápis, uma caneta? É tão barato. Exatamente. As pessoas já vêm com a maldade. Eu acho que ver os profissionais da educação falando coisas assim é o que me deixa com mais um sentimento de angústia no peito. Eu fico triste. Eu também. Muito triste. Na infância, não me recordo totalmente, pois tento esquecer, mas acredito que foi para 2013, 2014. Estava entrando dentro de casa. Nossa, ai! Estava entrando em casa, voltando da escola. Não, é porque cometeram um pleonasmo aqui, loucura. Estava entrando em casa, voltando da escola, e alguns meninos vizinhos da rua começaram a jogar pedras pequenas em mim, na minha mãe e no portão de casa, me chamando de viado feio, viadinho, bichinha, menino bicha, boca de ferro, caramba. Só por conta da minha voz fina, um pouco do meu jeito afeminado e também naquela época eu tinha começado a usar aparelho dentário. Era horrível até tentar de lembrar. Nossa. Tanto que sempre esqueço dessa época. Imagina você falar essas palavras para uma criança que está conhecendo o mundo. Na época eu tinha uns 9, 10 anos. Isso é realmente sério. E eu achei outra aqui. Não, pode falar, Caio. Não, só ia complementar dizendo que o pessoal acha que é só quando alguém está na adolescência ou na fase adulta que é considerado homofobia. Mas na infância também isso já vem de gerações em gerações. É algo estrutural. Sim, se um menino se sentar de perna cruzada sem querer, por costume, ou sei lá, por vergonha, vem pai ou mãe falar, ajeita essas pernas, não sei o que, tá muito aviadado, coisas do tipo. Até mesmo com meninas. Sim. Quando eu era mais nova, eu estava muito a minha avó e algumas tias minhas falando que você é menina, você não pode estar andando de perna aberta, isso é feio, você tem que ser uma mulher, você tem que ser uma educada, saia, um vestido. A questão das amizades também, quando um menino, crianças, faz amizade com uma menina, o pessoal ou sexualiza muito os dois, mesmo sendo crianças, vão casar, vão namorar, não são namoradinhos. Ou vão dizer que, tá andando muito com fulana, vai querer virar garota também, vai querer brincar de boneca, vai interferir na masculinidade dele ou na feminilidade dela. Sendo que são só crianças inocentes aproveitando uma fase da vida para fazer um círculo social e ser quem elas realmente possam ser. Né? Brincar, se divertir, aproveitar realmente aquele momento que não vai voltar. Um que eu vi aqui que é bem interessante falar, porque é um caso que eu vou comentar agora. É o caso 75. Já presenciei algumas pessoas sendo vítimas, sim, principalmente questão de cor de pele ou de aparência física. Sempre presencio pessoas se referindo às outras com comentários maldosos, principalmente sendo gordofóbicos. No caso, amigos meus. Rapaziada, mesmo sendo amigo, colega, pai, mãe, irmão, inimigo, primo, não importa. Não importa quem você seja. O bullying, ele não é uma brincadeira, é um crime. É algo que vai afetar diretamente a vida da pessoa. E hoje em dia você vê muitos comentários na internet falando, mas era uma brincadeira, eu não fiz porque eu quis. Não importa. Não importa se você falou isso com alguém que você conhece ou alguém que você não conhece. Continua sendo crime, continua sendo uma forma de agredir aquela pessoa. Seja fisicamente ou virtualmente, verbalmente, não importa. É uma agressão. O seu limite acaba quando você desrespeita o limite do próximo. A gente acabou de receber mais uma resposta. Eita. 106. Ao vivo, hein, galera? Ao vivo. O primeiro ato de bullying que fizeram comigo foi pelo meu corpo, me xingando e botando vários apelidos horríveis. Até hoje não me sinto seguro. É complicado. Água de coco. Nós entendemos. Eu Muito bem. já vi muitos casos de bullying entre colegas que se diziam melhores amigos. Na minha sala, do primeiro ao terceiro ano, vários colegas, eles faziam bullying entre si, com apelidos pejorativos. Tinha um colega meu que ele era muito magro,
e ele tinha problemas de saúde, chamavam ele de pau de vira-tripa, de... como é o nome daquele... Anoréxico, o louva-a-Deus. Do Kung Fu Do Panda. Kung Fu Panda. Eu não lembro. Gente, bicho pau, bicho palito, Olivia Palito. Tinha um rapaz que ele era mais cheinho. Chamavam ele de baleia, de orca, de botijão de gás, balão, várias coisas assim horríveis. E depois, no final da aula, eles começavam a rir e somos amigos, às vezes piadas homofóbicas. São coisas assim que eu ficava, meu Deus, como essas pessoas conseguem dizer que são amigas e se chamarem assim. E também fizemos a pergunta de todas as pessoas que sofreram ou não viram alguém sofrendo bullying, como essas pessoas reagiram ou como uma pessoa que ela viu sofrendo bullying reagiu. Algumas é inevitável, mas tipo, na hora, no momento, nos dias a gente não pensa na forma certa que a gente vai contar agora. Então a maioria foi, vou contar aqui os relatos do 99 até o 91. A vítima muitas vezes buscava se isolar como forma de defesa. A outra pessoa sofria em silêncio. Ficava com vergonha e me retirava e me entristecia. Infelizmente, o colega apenas aceitou o bullying, que no fim acabou sendo banalizado. E para vocês, como é a forma certa de combater o bullying? Denunciar. Mas que você tenha medo de expor isso, medo de ser julgado, de não ser... de não acreditarem em você, você tem que tentar reunir forças e falar para impedir que aquilo aconteça novamente com você e com as pessoas ao seu redor, porque você denunciando algo assim não vai impedir só você, vai salvar qualquer pessoa na sociedade. Sim. Vou dar aqui uma dica para as vítimas. Se você realmente não tem ninguém para conseguir contar, alguém para compartilhar, alguém para lhe ajudar, busque apoio. Familiares, professores ou canais, só discar o número 100, eles estão preparados para receber essas ligações para te ajudar a como lidar com esses casos de bullying. Para os amigos, você é amigo do cara, faz bullying com ele, ou então tu veio fazendo, dá um puxão de orelha nele. Pô, cara, errado isso aí, mano. Tu ia gostar que fosse contigo? Se eu te chamasse de tal coisa, tu ia gostar? Consciência, irmão. Para as escolas e a empresa, rapaziada, regras são claras. Funcionários, alunos, também são pessoas. Todo mundo tem saúde mental. Se vocês não ajudam, vocês podem... Vocês complicam seus funcionários, vocês traumatizam seus alunos, vocês pioram o desenvolvimento escolar, piora o convívio com essa pessoa futuramente, ou então presencialmente na empresa. Aí agora, uma última dinâmica, eu quero que a gente converse aqui, cada um dá uma dica rápida para combater o bullying, então prever o bullying para não acontecer. Da minha parte, se você vê que está acontecendo alguma coisa, primeira coisa é procurar alguma pessoa responsável, mas aqui só tu que é minoridade. Você procure um responsável. Você procure um responsável. Mas ou alguém normalmente maior, como é o nome? Patente. Isso aí eu acho que o pessoal vai se perguntar, mas dentro do trabalho, dentro da escola, se for um professor, se for um chefe que tiver fazendo um assédio moral ou um assédio sexual, uma importunação, denuncie. Muita gente tem medo de enfrentar a justiça, mas ela tá ali para defender vocês, galera. É necessário. Gente, não tenham medo de denunciar. Canais de denúncia, delegacia, denuncie. É algo que tá ali para lhe proteger. Não tenham medo. Meu emprego, minha vida. Gente, não tenham medo. Se você estiver na rua e ver alguém fazendo isso, grava, tira foto, mostra para a polícia, para você ter provas, para você poder ajudar a pessoa. Se você puder ver uma pessoa que não consegue sair daquela situação, se aproxima da pessoa, tenta tirar ela daquela situação e vá com ela ao posto de polícia mais rápido que puder. Antes de você fazer uma piada, então fazer uma brincadeirinha, pense. Se fizesse contigo, você ia gostar? Suas palavras têm poder.
Isso aí. Um dia você tá brincando, no outro dia você é a vítima. Se liga aí, você. Se liga, galera. Pensamentos pensantes, galerinha. Pensamentos pensantes. Palavras Palavras têm o poder de trazer a vida e de tirar ela, gente. Encerramento agora. Rapaziadinha, pra finalizar, bullying não é brincadeira. Bullying é um bagulho sério. Comentamos tudo aqui. Comentamos com você, internauta. Todo mundo já passou por uma fase de bullying. E não só já passou. Ainda muitos casos de bullying aumentam aqui no Brasil e no mundo. Vamos pensar. Vamos diminuir esses números, galera, por favor. Vamos trazer a paz nas escolas. Nas escolas, em qualquer ambiente que você estiver. E, rapaziada, se caso você se sentir confortável com as conversas, se identificou e não tiver problema se comunicar com a gente, deixa aí nos comentáriozinhos, deixa na descrição o que você já passou, como isso te influenciou, como você é hoje sendo um jovem, um adulto mais crescido, ou então como você pode ter acabado o seu bullying ontem, como você é hoje. O que você... Se quiser comentar também algum relato, se você estiver passando por isso, procure ajuda, estamos aí. E no caso, galerinha do Senac, isso é uma dinâmica, é pra responder mesmo, viu? É pra responder mesmo. E também podem comentar temas futuros para os nossos próximos vídeos. Se vocês A gostarem, gente vai galera, continuar. A gente vai continuar, galera. Bom, é isso, galera. Este foi o primeiro episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. Dá o like maroto. E é isso, amamos vocês. Sintam-se acolhidos. E não esqueçam de denunciar o bullying. Bullying não.